praticamente 10 anos em Wall Street. Eu me tornei Vice President dentro de 6 anos. Falar sua história abre oportunidades. O primeiro evento LGBT do Consulado Geral do Brasil em Nova York, eu fui convidada para falar sobre a minha experiência de ser uma esposa. Toda vulnerabilidade que é gerada por um risco é uma oportunidade disfarçada. Você não consegue ver uma oportunidade lá explícita na sua cara. Essa estrutura da minha criatividade vem da dualidade da minha vida profissional, né? Então eu sempre lidei com dinheiro e sempre lidei com roteiro. Em meu livro, literalmente, tem uma planilha e eu mostro esse jeito de escrever livro com planilha. Se você tem 20 minutos pra falar, você precisa se preparar mais. Quem falava isso, acho que era o Churchill, né? Não lembro. Me dê 5 minutos pra eu falar 50. Mas se for pra eu falar só 5, me dê mais de 50 pra eu me preparar. Uma coisa que eu lembrei sobre a sua história é que você não chegou aqui sozinho, né? A gente tem que criar uma rede de apoio. Sem dúvida. E a gente não faz nada na vida sozinho, né? Nada. A gente tem que estar sempre aberto a feedback. Tá começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, @BrunoCorano. Uma delas é autora de Tudo o que Aprendi em Nova York, livro pelo qual ganhou o prêmio de melhor escritora brasileira no mundo de 2023. Ela é também CEO e fundadora do CRIA, uma rede de criativos brasileiros nos Estados Unidos. Sua missão é ensinar como ideias podem se tornar negócios prósperos. Seja muito bem-vinda, Larissa Rinaldi. Obrigada, acho que a gente tem bastante em comum, vai ser um ótimo papo hoje, obrigada pelo convite. E nós já estávamos há meses para se conhecer e se encontrar. E as ideias, elas não morrem, as ideias, elas se conectam, elas fazem acontecer. Obrigado por estar aqui, e eu sei que a agenda, né, foi um desafio aí cruzar todos, né, porque parece que Matrix. Eu estava no Brasil, aí eu estava chegando, vocês estão indo, alguma coisa assim, mas enfim. É uma Matrix, mas a gente faz acontecer. E recebo também uma profissional de mais de uma década em Wall Street, chegando ao cargo de vice-presidente de Risk Management do JP Morgan em tempo recorde. Hoje é autora do The Waves We Ride, um livro sobre desafios e o poder de acolher mudanças. Bem-vinda, Leidiane Lima. Obrigada, Bruno. Estou muito empolgada de estar aqui hoje e espero poder compartilhar minha experiência e a jornada do livro, da escrita, e vamos que vamos. Deixa eu ver, não sei nem direito por onde começar. Logicamente, somos todos brasileiros. Da onde você veio, Larissa? Sou do Rio, eu sempre falo que o livro é um roadbook, porque eu sou do Rio, fui morar em São Paulo, sempre querendo escrever um livro e nunca conseguindo, e aí vim morar aqui em Nova York, então, carioca a princípio. E o que te fez vir pra cá? Então, minha esposa foi transferida e hoje eu falo muito sobre marca pessoal também, quando a gente tá falando no CRI, a gente faz treinamento de public speaking, e eu passei uns 3 anos em Nova York falando, eu sou uma esposa, meu nome é Larissa, eu sou uma esposa. Só que as pessoas não pensam, enquanto falar sua história abre oportunidades. O primeiro evento LGBT do Consulado Geral do Brasil em Nova York, eu fui convidada para falar sobre a minha experiência de ser uma esposa, né? Porque ela foi transferida e eu vim com o status de L2, que é o visto de esposa. Então, a gente foi lá falar sobre os direitos, sobre casamento, enfim, abrir as questões de direitos, né, do LGBT, da população LGBT aqui nos Estados Unidos também como imigração. Então, abram oportunidades, falar sobre si abre oportunidades. E pelo jeito, como eu sei que já faz alguns bons anos, pelo jeito vocês decidiram ficar de vez. Então, ela foi transferida, ela trabalha com tecnologia, é uma área, né, super em alta, trazem muitos brasileiros. E sim, a gente pegou o Green Card recentemente, acho que ano passado. Estamos ficando. Por enquanto estamos aí, tô com muitos planos de ir embora, não. E você, Lídia? A minha história vai como 18 anos atrás, né? Bem, o que me fez vir para cá? Incerteza, insegurança, falta de perspectiva. Eu vim de uma família bem humilde no Brasil. Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso.
E eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Então, quando eu me graduei do ensino médio, a minha irmã mais velha já morava aqui, tinha uns anos, e ela estava se formando na faculdade. E ela virou para mim e falou assim, olha, as coisas funcionam aqui. Aqui, se você trabalhar duro, se você tem disciplina, se você é uma go-getter, você vai conseguir, né? Você vai conseguir. E eu lembro que, assim que eu me formei no ensino médio, eu fui trabalhar como recepcionista bilíngue. Eu mal falava inglês na época. Isso ainda em Cuiabá? Isso no Rio de Janeiro, desculpa. Depois de Cuiabá, eu fui pro Rio de Janeiro quando eu tinha 13 anos de idade. E do Rio eu vim pra cá. Com a mãe? Família, com a minha mãe e a minha irmã. Aí depois a minha irmã veio pra cá. E eu segui a minha irmã. Mas quando eu me formei no ensino médio, tentando criar uma perspectiva, né, uma oportunidade para ter uma ascensão social, para conseguir o básico, que era, né, um salário e tal, eu fui trabalhar de recepcionista bilíngue em um escritório de advocacia no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu lembro que o que foi marcante para mim é que eu ganhava o meu vale-refeição e eu vendia o vale-refeição para poder ter mais dinheiro para pagar as contas. E eu me perguntava, como assim? Como é que isso está acontecendo? Por que tem que ser desse jeito, né? E aí eu pensei, eu vou seguir o plano e vou tentar a oportunidade de conseguir alguma coisa nos Estados Unidos e vim para cá como estudante internacional e consegui uma carreira acadêmica maravilhosa, onde literalmente eu fui paga para estudar aqui. Eu consegui bolsas de estudos devido a minha carreira. Eu vou falar de 2 jeitos, porque senão fica confuso. Yeah. Já na graduação, porque graduação para o brasileiro, undergrad para gente. Ah, tá. Então vamos lá. Eu graduei do ensino médio, trabalhei lá um pouco e vim para cá. Sem Quando faculdade? Eu cheguei, sem faculdade. Eu fiz a faculdade aqui, durante 4 anos, né? Inclusive aqui em New York City, em Nova York. E durante a minha vida acadêmica aqui, de faculdade, de 4 anos, eu literalmente consegui ser paga para estudar, com bolsas de estudo. Por causa devido ao meu mérito acadêmico. Então você era boa aluna? Eu era uma Já no Brasil? Aluna. Já no Brasil, mas aqui eu melhorei, porque eu acho que eu tinha menos distração e estava mais focada, sabe? Então, eu acho que para resumir, a vida no Brasil era um pouco difícil. E é o que você estudou aqui? Você foi muito delicada. Eu fui muito delicada, né? A vida no Brasil era um perrengue sem fim. Imagina vender seu vale-refeição para conseguir pagar as contas e você não tem o básico, você não tem uma casa própria, você não consegue fazer um curso de inglês. Pior que isso é que você, certamente, acho que você também não via muita perspectiva, né? Você falou, o que será que vai dar isso aqui? Falta de perspectiva, uma insegurança terrível e uma incerteza. E eu não gosto de incerteza, eu sou extremamente analítica e gosto de planejar muito. Mas aí você veio... Você tirou um visto de estudante? Como é que você... You got it. Eu tirei um visto de estudante. E aqui eles entendem que se você é estudante internacional, você tem dinheiro para pagar a mensalidade. No meu caso, não. No meu caso, eu vim, a minha irmã me deu, né, um empurrãozinho, me ajudou no início. E eu peguei aquele início de faculdade, estudei muito para conseguir um GPA, uma nota excelente, ser top 5 da minha classe. E consegui bolsas de estudos através de mérito acadêmico. E eu acabei me formando na faculdade aqui com honraria. Eu me formei com honors em ciências políticas e já tinha um trabalho garantido em um dos top investment banks aqui de Nova York. No final da faculdade? No final da faculdade. Mas foi de lá direto para o JP Morgan ou para outra instituição? De lá eu fui para Morgan Stanley. Eles recrutam na faculdade aqui, né? Já era aqui o escritório? Yes, eu estava falando para ela antes da gente... Para quem está assistindo, né? Literalmente atravessar a rua aqui em diagonal é o prédio do Morgan Stanley. Um deles, né? Que eles têm vários. E o que acontece, né? No último ano acadêmico, antes de você começar o último ano, o que eles fazem os bancos vão e entrevistam para estágios de verão. E aí você faz o seu estágio de verão e o que eles falam, it's yours to lose. Se você trabalhar bem e você recebe uma oferta de trabalho para ir depois que você se forma na faculdade. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei o verão inteiro trabalhando para eles, 1 ano antes de me graduar. E no final do verão eles me deram uma oferta de trabalho e falaram, olha, agora vai, se forma. Quando você se formar, você trabalha pra gente. Mas você estava onde? Em Columbia, NYU, Ford? City University of New York, CUNY Baruch College. Escola pública, mas que como estudante internacional, a gente tem que pagar bastante, né? Sim. Mas eu consegui as bolsas de estudos e fellowships, scholarships, através de mérito acadêmico. E aí você entrou no Morgan Stanley fazendo o quê? Risk Management, eu era analista de primeiro ano, ou seja, trabalhava muito, muito.
E eu trabalhava com risk management de corporate action. Então, mergers and acquisitions, todo tipo de corporate action, class action, mas focada em risco, que era muito legal, era bem interessante. E você ainda está nesse setor ou você saiu? Não, eu peguei um sabático há 4 anos atrás e dei uma pausa para me reestruturar, porque a saga foi muito intensa, né? Quantos anos nessa loucura? Quase 10 anos, né? Praticamente 10 anos em Wall Street. E eu me tornei vice president dentro de 6 anos. Um pouco menos de 6 anos depois que eu me graduei da faculdade. Então, eu trabalhei muito e foi muito intenso, né? E aí, desde então, desde dessa pausa sabática... Essa pausa sabática... Ainda está em sabatismo. Ainda estou escrevendo, publicando um livro. Eu tive essa pausa logo após o Covid. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como naquele ano de Covid, né? O risco era tem muito risco. E eu trabalhava com commercial banking na época. E foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, apesar de eu estava trabalhando de casa. Mas eu me tornei mãe nesse meio tempo. Então, quando você começa a tentar equilibrar, achar um equilíbrio entre maternidade e uma carreira tão intensa, e como é em Wall Street, aí a coisa muda, entendeu? Casada com um brasileiro ou americano? Não. Também? Não, israelense. Mas Bacana. Americano, Bacana. Nos conhecemos na faculdade, aqui em Nova York. E aí, como que vocês duas se conheceram? A gente foi apresentada. Eu tenho uma mentoria de escrita. Quando eu lancei o livro, eu queria vender mais livro. E eu já tinha vendido livro para todo mundo que eu conhecia. E aí eu falei, vou ensinar como escrever um livro, porque assim eu vou vender mais. E assim comecei. Eu tinha uma aulinha só de arco narrativo, que é basicamente o que você prepara para fazer um podcast e um livro. A história, né? A trajetória que seu personagem passa. E eu cobrava você postar uma foto do meu livro no seu Instagram. E as pessoas começaram a pedir mais. Mas qual o resto? Como é que eu termino? Agora que eu tenho a estrutura do livro, como é que eu faço para terminar de escrever? E aí surgiu a mentoria. E a Leidiane veio esse ano. Eu comecei a mentoria em junho de 2023, e a Leidiane veio agora em janeiro indicada. Foi boca a boca. Foi. Para aprender como escrever um livro. Exato. Como escrever um livro. A mentoria é sobre isso. É sobre isso. E a Lari, ela literalmente segura a tua mão, né? Ela vai te guiando durante o processo inteiro. E o legal é que você começa a conversa com ela, olha, essa é a história, essa é a minha jornada, e aí? O que você acha? E ela vira para você e fala, uau. E eu acho que na cabecinha dela o arco narrativo já tá todo estruturado, desenhado, o que é muito fascinante. E ela vai segurando a tua mão conforme você vai progredindo com a escrita. É muito, muito legal. É porque é uma questão de... Tem um olhar perceptivo, né? Eu sempre tive esse olhar artístico. E é também uma questão de... Eu seguro na sua mão, mas eu preciso que você faça sozinha. Yes. Porque o livro tem que ter a sua cara, o seu jeito, o seu estilo, né? Seu tom de voz, que a gente chama. Então, eu já sei como é que o livro vai ficar pronto. É mais essa visão de fora de te dizer, olha, vai dar bom. E essa mentoria dura quanto tempo? Quem está assistindo e falou, poxa, eu gostei, deixa eu ver se é para mim. Então, a gente tem a opção de 6 meses e 1 ano. A Leidiane terminou em 5 meses o primeiro draft. A gente normalmente faz 3 drafts. Mas em 5 meses você termina. A Leidiane, a Paty, a Roseli, várias pessoas terminaram em 5 meses. E tem a de 1 ano que a gente passa depois do segundo draft, do terceiro draft. Aí a gente está acompanhando também o lançamento. A gente já fez podcast juntas. Tem um outro podcast e tem o Cria, que é o grande lançamento que tem outros painéis e tem os painéis das nossas mentoradas, das nossas alunas. Mas falando da mentoria em si, qual é a frequência, a carga horária, modelo? Porque até eu, né? Se a gente estivesse aqui fora do ar, eu ia dizer, nossa, quanto custa? Quantas vezes a gente vai se ver? Como que é? Então, tem um material gravado, a gente se encontra toda semana, tem 2 horários, é tipo um curso de inglês, você pode ir nos 2 horários, você pode ir em um só. Com o grupo que tá... Com um grupo que já está formado, cada um entra em algum momento. No primeiro mês, que são as 4 primeiras semanas, você recebe um desafio semanal, e o desafio serve não só para eu entender como que vai ser seu livro, mas também para botar a escrita na sua rotina. E aí, depois a gente vai se encontrando toda semana, você vai me mandando
o que você tá escrevendo e eu vou editando, eu já vou dando pitaco, já vou falando, acho que talvez você podia desenvolver mais um pouquinho aqui, desenvolver um pouquinho mais ali. Ou seja, você vai lendo tudo. Aí eu leio tudo, menino. E aí... Porque ler tanto, eu imagino, né, como... Ler de uma pessoa só é uma coisa, mas ler mais consome tempo, né? Fica... Super, e tem também o desafio do primeiro capítulo, que é em grupo também, que a gente faz uma imersão de 4, 5 horas para escrever o primeiro capítulo do seu livro. Então, basicamente, nessa imersão a gente desenha o arco narrativo, que é esse começo, meio, fim, clímax, trajetória do personagem, resolução, tudo que você vai desenhar o livro, né? A estrutura do livro. E aí a gente fala um pouco de antecipação, então eu gosto de começar um livro dizendo o que você vai ver no final. Então, por exemplo, o meu livro, eu cheguei em Nova York em 2018, bem no meio do retorno de Saturno, com 30 anos, blá, blá, blá. Então, eu falo tudo que vai acontecer no livro. Eu queria ser escritora, eu estava em crise existencial, eu estava tendo 1 milhão de questões de ansiedade, eu não sabia que profissão que eu ia seguir, isso tudo na primeira página. Isso é antecipação, que a gente chama. A Leidiane começa o livro dela com um discurso de honraria do término da faculdade. E aí, só que aí a gente pausa. Vai acontecer tudo isso. Mas calma, deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui. Então, a imersão do primeiro capítulo, a gente faz isso. E aí, só de fazer isso, você já sabe quais são as histórias que você vai contar. É bem legal. Muito, muito legal. E aí, o CRIA veio depois. CRIA veio depois. Eu trabalhei com cinema há 10 anos no Brasil. Sou criativa, minha mulher é designer. E quando você trabalhava com cinema, você fazia exatamente o quê? Eu era produtora de cinema e eu escrevi branded content também. Branded content é um conteúdo que você faz para marcas. Por exemplo, a gente fez uns curtas-metragens para Gafisa. Cada bairro era uma coisa. Então você falou branded content e o outra? Eu fazia produção executiva também. Porque eu não entendo muito de cinema, então se eu falar besteira, você fala, não pode fala isso, fica quieto. Você fala, corta. Porque me parece que a competência que você tem para ensinar alguém a escrever um livro é muito semelhante com alguém, e aí que eu não sei se é a palavra certa, vai roteirizar ou pelo menos estrategicamente falar, vamos fazer um filme. Então aqui a pessoa vai sofrer um drama e vira e aí depois ela tem que se recuperar e o final vai ser assim. É mais ou menos isso. Eu fiz roteiro. Que eu chamaria de roteiro, né? Eu fiz roteiro também. A produção executiva, na verdade, ela reúne o dinheiro, importante, com os criativos. Então, ela é o meio termo. A gente quer colocar uns atores no meio da Times Square voando. Isso é o criativo falando. E aí, o dinheiro, a produção executiva falando mas a gente tem um budget para um fundo verde, né? Vamos fazer dentro de um estúdio e vamos fazer com um pano, botar uns indianos para fazer o 3D, vai dar bom. E é assim. Então, a gente tem nos Estados Unidos um cargo que chama showrunner, que é tipo a Shonda Rhimes, é uma showrunner. É a pessoa que é criativa e que cuida do dinheiro. Então, eu fazia as duas coisas no Brasil. Eu fazia tanto a produção, que era cuidar do dinheiro, quanto a parte da criatividade, fazendo branded content. Então, às vezes eu fazia produção para comercial de R$1 milhão, e às vezes eu fazia branded content de comercial de 10 mil reais, entendeu? Aí eu ficava navegando os dois mundos, porque a produção você consegue mais trabalho. Então, como eu tinha que pagar as contas, né? Fui morar em São Paulo sozinha, eu fazia a produção. Então você é uma carioca meio paulistana. Fiquei 4 anos e meio em São Paulo. Gostou ou achou um horror? Eu gostei. Eu, no final, tava cansada, confesso. Porque eu fui para São Paulo para estudar roteiro. A aula de roteiro que eu queria fazer só tinha em São Paulo na época. Hoje em dia já tem no Rio. E eu tinha terminado um namoro diferente da Leidiane. Eu não sou uma pessoa planejada, entendeu? Eu falei, terminei o namoro, não quero mais ficar no Rio. Vou embora. E aí eu fui para São Paulo e fui trabalhar com cinema. Eu já trabalhava com cinema no Rio antes e tal. Então eu fui trabalhar com cinema lá também e fui fazer comercial de TV. No Rio eu fazia feature film, filme que vai pro telão mesmo. E em São Paulo eu fazia comercial de TV e branded content. Entendi. Entendeu? É um pouco diferente, mas
O mundo do cinema, do entretenimento de maneira geral. Hoje você faz entretenimento, é bem parecido. Você tem uma produtora que cuida da parte financeira e você tem uma produtora que cuida do conteúdo. É mais ou menos isso. Tá, e o CRIA, como é que você definiria ele? O CRIA é um evento, na verdade é uma comunidade de criativos brasileiros. A gente hoje já fez evento em Nova York e em São Francisco. A gente quer fazer uma premiação daqui a uns anos, então a gente tá rodando o país para criar esse awareness. Então, existem várias premiações de criatividade no mundo, como o Leão de Ouro, que é um festival de cinema e de criatividade. Tem o South by Southwest, que é em Austin. Enfim, eventos diversos desse tipo. E o nosso objetivo é ser um deles, com o brasileiro no foco. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, a minha esposa é designer. Ela trabalha com criatividade. Ela ganhou um Leão de Ouro, que é um dos maiores prêmios da criatividade do mundo, que é o de Cannes, do Festival de Cinema de Cannes. Tem o Festival de Criatividade também. E eu falei, eu conheço tanta gente, tanto brasileiro, que tem esse background, que tem um monte de prêmio, que faz um monte de coisa legal. E a ideia do CRIA era lançar o livro delas, das mentoradas. Mas eu falei, não vai ser só isso, porque uma das grandes dificuldades do criativo é entender como é que ele vai fazer dinheiro com essa criatividade. E o CRIA, ele vem um pouco para saciar, responder essas perguntas. Então, os nossos painéis, a gente construiu um arco, né, dos painéis que respondem essas perguntas. Então, vamos lá. Você tem uma ideia. Independente se você está em Wall Street ou se você quer lançar um produto, um business novo. Você precisa desenvolver essa ideia. Esse é o painel de processos criativos. E aí, depois que você já formulou a ideia, sentou e falou, essa é a ideia pronta, empacotou a ideia, você precisa precificar essa ideia. Esse é o painel de business. Você vai entender como é que você vai montar um business a partir dessa ideia. E se você está dentro de um banco, você precisa vender essa ideia para o seu chefe. E aí, depois que você sabe quanto custa, qual é a ideia, você precisa colocar essa ideia no mundo. Então, é o painel de marketing. E aí é um marketing, se você vai falar de marca pessoal, por exemplo, que a Leidiane sabe desde a faculdade como montar uma marca pessoal, e a gente não aprende no Brasil. Então, como é que você vai transicionar a carreira se você não tem uma marca pessoal forte, por exemplo? Né? E esse é o painel de marketing. A gente fala de marca pessoal, brands, enfim, tudo que envolve marca e como você vai botar essa marca no mundo. E com que frequência tem rolado o evento? Então, uma vez por semestre. A gente fez ano passado aqui em Nova York, um em abril e um em setembro, e a gente fez agosto em São Francisco. O próximo é dia 17 de maio, aqui em Nova York. Vem gente de Seattle, da Califórnia, de New Jersey, do Canadá e de Dubai. E são speakers brasileiros? Todos os speakers, para brasileiros. Todos os speakers são brasileiros. A gente vai ter tradutor. Nossa nova marca é falar com os americanos também, mas sempre ter a criatividade brasileira no centro. Então, tem as pessoas que trabalham no corporativo ou em agências. Então, por exemplo, o mapa do metrô de Nova York hoje é feito por brasileiros. Só um exemplo. Vários comerciais de TV que você assiste são criados por brasileiros. Tem um amigo na Apple que trabalha com o óculos de AI. Então, assim, a gente junta essas pessoas para falar sobre os processos criativos deles e como que eles, né, desenvolvem essas ideias. E esses são o centro. E a gente tem os business owners também, que normalmente tem agência ou então marcas que a gente fala de empreendedorismo criativo, né? E como você dissemina, propaga o evento na comunidade brasileira para que você tenha adesão, visitantes? Então, eu conheço muita gente e os palestrantes também conhecem muita gente, né? E a gente, às vezes, tem celebridades. Então, a gente teve aqui de setembro a Daniela Escobar e a Rafa Brits, alguns influencers aqui de Nova York que trabalham com criatividade. Então, por exemplo, a Rogéria, ela é super conhecida aqui e ela tem uma produtora de cinema.
Ela tem um blog que chama Vem Pra Nova York. Então, a gente tem essa parte e a gente faz tráfego pago no Instagram e no LinkedIn também. E para trazer, por exemplo, o Rafa Brits, como é que você faz esse mecanismo, essa roda girar, eu digo, financeiramente falando? A gente tem patrocinadores e os patrocinadores, eles ganham, né? Tem vários tipos de patrocínio. Tem a mesa, por exemplo. Tem o patrocínio que você pode ser moderador do painel com outras pessoas. E tem o patrocínio de keynotes, que você vai lá e fala por 20 minutos no estilo TED Talk, e eu faço a sua preparação. Então, a gente tem uma mentoria one-on-one de 3 ou 4 encontros, que eu te ajudo a criar a história do seu speak, que seja uma história que engaje e que tenha a ver com criatividade, ou que vá ajudar os criativos de alguma maneira. Então, por exemplo, no seu caso, você que é um investidor, você pode virar para os criativos e falar: você só vai sustentar a sua criatividade se você tiver dinheiro. Como é que você vai pedir dinheiro para um banco? Exemplo, né? E aí a gente vai construir um talk, né? Uma palestra em cima desse ponto, que é tanto benefício pro público, quanto é benefício para você, porque você fala do seu trabalho, entendeu? Lidiane, por que você quis escrever o livro? Assim, onde você... Deve ter um motivo por que você quis escrever, e devem ter outros planos aí, possíveis planos de carreira, ocupação, né? Yes. Eu planejo muito, então eu já tenho uns planos, assim. Bem, a escrita sempre fez parte para mim, assim, da minha vida. Eu graduei na faculdade aqui, e no último ano da faculdade, eu decidi escrever uma tese de honraria de 92 páginas, porque eu estava tranquila, eu já tinha o meu trabalho esperando em Wall Street, e eu não tinha que fazer muitas aulas. Então, eu pensei, por que não, né, criar uma parceria com a minha mentora na época. Eu tinha uma mentora em ciências políticas, e ela me ajudou a escrever essa tese de honraria de 92 páginas. Então, eu sempre gostei de escrever. Mas por que escrever um livro? The Waves We Ride é um livro de empowerment, de empoderação feminina. Então, nesse livro, eu estou literalmente me abrindo toda a vulnerabilidade da minha jornada como imigrante, como mulher em Wall Street, especialmente como latina, como mãe, como conseguir equilibrar uma carreira intensa, e maternidade, e todos os outros papéis que nós mulheres temos na vida. E através dessa vulnerabilidade, dessa jornada, conversando com várias pessoas e com a minha rede de apoio, que eu sempre fui muito intencional em criar uma rede de apoio para mim, desde a época da faculdade. E é isso que a Lara estava falando antes. Em conversando com essas pessoas e eles conhecendo a minha jornada, eu ouvia muito as pessoas falando: uau, é muito inspirador o que você fez. Ou uau, você conseguiu ser vice president em Wall Street em menos de 6 anos depois de graduação acadêmica de faculdade. Então, tem um fator aí que é inspirador na minha história. E aí, então, uma pessoa muito próxima a mim chegou e falou: olha, tem uma oportunidade aí para você escrever, para você fazer algo durante o seu sabático, né, a sua pausa. E eu pensei: você quer saber de uma coisa? Deixa eu ligar para a Larissa, deixa eu ver o que acontece. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa, como eu disse, eu não gosto de fazer nada por impulso. Então, quando eu conheci a Larissa e ela me explicou como é que a mentoria funcionava, a estrutura me ajudou muito, porque tem uma estrutura. Então, eu gosto de coisas estruturadas, eu acho que isso vem mesmo também da parte de Wall Street, porque Wall Street, todos os processos são bem estruturados, a gente tem que ter isso, né? Então, eu fui meio que programada a seguir esse mindset. Então, quando ela me deu todo o processo da mentoria, eu pensei: uau, isso vai ser divertido, eu vou fazer isso. Então, eu me programei para, por exemplo, acordar 4h30 da manhã, quando a casa estava toda dormindo ainda, e eu ia lá e escrevia, sabe? E aí, à noite, depois, eu escrevia mais. E foi fluindo. Então, eu acho que a minha motivação para a escrita foi o que me levou a conseguir escrever esse livro em 5 meses. A minha motivação sempre foi muito clara para mim. Eu quero poder mostrar a minha jornada para outras mulheres. Eu quero poder escrever de uma maneira que, olha, desafios, que são as ondas, né, the waves, vão existir. A vida não é linear. O que
o pulo do gato aqui é você conseguir planejar e deixar uma brecha para improvisar. Então, no livro, eu literalmente ofereço detalhes de como eu consegui criar uma rede de apoio profissional que ajudou a criar minha marca profissional e que, consequentemente, me ajudou a acelerar a minha carreira, sabe? E eu acho que tem muito impacto nisso. Isso é uma coisa, é um legado, né? Se uma pessoa pegar e ler o livro, vai entender, uau, ela fez dessa maneira. E eu tenho um conceito no livro que eu chamo Supporting Village Vision Board profissional, que é você criar o seu supporting village profissional, onde você tem pessoas com papéis definidos. Vamos supor, por exemplo, um mentor que vai te guiar, vai te oferecer experiência, compartilhar experiências com você para você tomar a sua decisão, né? E eu acredito muito na mentoria. Desde a minha carreira acadêmica, no início da minha carreira acadêmica, eu tive sempre muitos mentores que me guiavam, que me davam ideias diferentes de como encarar uma situação, sabe? Perspectivas diferentes. E também, parte dessa rede de apoio profissional, você tem o sponsor, que é um patrocinador profissional. É aquele cara com quem você já trabalhou e você deu um trabalho de qualidade para ele. E aí você não trabalha com ele mais, mas quando surgir uma oportunidade, um cargo, ele vai lembrar de você. E aí ele vai ligar para você e vai falar, olha, tem esse cargo, tem isso, o que você acha? Te interessa? E foi literalmente assim, criando essa rede de apoio profissional, que eu consegui fazer essa ascensão, ter essa ascensão na carreira tão rápida. E então, para responder a sua pergunta, a motivação e o que me fez escrever é que eu sempre gostei. E achei que realmente a minha jornada, a minha história, a minha narrativa tem o poder de influenciar, impactar outras pessoas. Entendeu? Veio pronta, não fez nada. Mas e agora? Pós. O livro aí circulando. Então, o livro está circulando. O digital está disponível já. O impresso vai... teoricamente, vai ser publicado agora, dia 27 de dezembro. Estará disponível em todos os retailers, Amazon and why not. Mas agora eu estou focada em desenvolver um programa de mentoria para mulheres imigrantes que estão nessa situação de vulnerabilidade. Porque, escuta, vulnerabilidade, né? Toda vulnerabilidade que é gerada por um risco na sua vida que você está tomando é uma oportunidade disfarçada. Você não consegue ver a oportunidade, né? Em toda mudança que você se empenha na sua vida, que você quer iniciar, você não consegue ver uma oportunidade lá explícita na sua cara. Então, vamos supor... eu sou do Brasil, acabei de mudar para cá porque o meu marido foi transferido e larguei minha carreira no Brasil. O que eu faço? Eu tô sem eira nem beira. Eu vou poder ajudar. E justamente com o conceito que eu ofereço no meu livro de Professional Supporting Village, criar sua rede de apoio para sua marca pessoal, profissional e desenvolver um processo de revisão de currículo e como se portar numa entrevista, eu vou poder ajudar com isso. Então, eu estou literalmente planejando criar um programa de mentoria focado nisso. E, quem sabe, talvez voltar para Wall Street. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu sinto falta. Vou ser sincera, eu sinto falta de Wall Street. Acrescentar que a Leidiane falou de estrutura, e eu acho que essa estrutura da minha criatividade vem da dualidade da minha vida profissional, né? Então, eu sempre lidei com dinheiro e sempre lidei com roteiro. E meu livro, literalmente, tem uma planilha que é onde eu desenho o arco narrativo. E eu mostro esse jeito de escrever livro com planilha, né? Eu acho que isso que ajuda também, essa estrutura. Sem dúvida, me ajudou. Eu adoro planilha. Planilha é bom demais. Tudo que eu faço é uma planilha. E aí, além do CRIA, Larissa, você comentou outras coisas que você está... É desesperador viver na minha cabeça. É muita ideia. Eu estou desenvolvendo um app de escrita... mas tá bem embrionário ainda, gente. É um AI que te ajuda a escrever um livro. Faz sentido. A gente já tem equipe e vai começar a fazer rodada de investimento. E é isso, por enquanto. É isso, assim. Já tá estruturado qual é o arco narrativo que o AI segue. Quais são as respostas que você tem que trazer e tudo mais. Era essa a pergunta? Então, esse vai ser o terceiro... Business. Terceiro business. Uau.
Não, era isso, é entender, porque eu acho que até mesmo antes da gente começar a gravar, você comentou, tô fazendo isso. E a coisa da marca pessoal que eu trabalho também, que é o 101, né? Então, normalmente empresários vêm falar, eu tenho uma palestra para dar, não sei como é que eu faço, eu ajudo essa parte também. Quando ele fala não sei o que eu faço, desde criar a palestra, criar o conteúdo, organizar, fazer ele ser atraente. E mocking também. Porque tem um conceito na literatura que se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta menor. Foi falado isso por vários autores já. Então, quanto menos tempo você tem... mais difícil é. Mais preparação você precisa ter. Exato. Então... As pessoas pensam que é o oposto, né? As pessoas pensam que é o oposto. Então, se você tem... Nas falas, é exatamente isso, né? Se você tem 20 minutos para falar, você precisa se preparar mais. Então, eu te ajudo. 5 minutos. Quem falava isso, acho que era o Churchill, né? Não lembro. Me dê 5 minutos para eu falar 50. Mas se for para eu falar só 5, me dê mais de 50 para eu me preparar. É exatamente isso. Então, eu faço essa parte que é uma consultoria mais individual também. Uma loucura. E você tá fazendo uns negócios de educação aí. O que você tá fazendo? Invertemos. Essa minha conexão com a área de educação começou quando eu tinha 15 anos. E claro que eu estou dramatizando, não é bem assim. E meu avô me colocou para fora de casa. Eu fui criado pelos meus avós. Ele me colocou para fora de casa e eu quis começar a trabalhar. Porque eu queria recuperar a grana que eu recebia como um filhinho de papai e não tinha. E aí eu acabei indo trabalhar na lanchonete do colégio que eu estudava. Eu tinha estudado no Dante Alighieri, que é um colégio em São Paulo grande, né, tradicional, e nessa época eu estava estudando num colégio que não existe mais, que se chamava Maria Montessori. Aí eu acabei pedindo emprego para a dona do colégio, que me colocou na cantina. Então eu dava, sabe quando a criança compra lá uma coxinha e uma bala, e ela vai com o ticket, né? Uhum. Ela compra no caixa e vai retirar. Mas encurtando a história, como éramos em poucos, eram 2 moças além de mim nessa cantina, a gente montava a mesa, o coffee break, quando o auditório do colégio era usado. E o auditório era majoritariamente usado pelo Sindicato das Escolas Particulares de Ensino, que ficava ali perto e não tinha auditório. Uhum. Quem era o... Bom, então, Sindicato das Escolas Particulares, quem ia para essas assembleias do sindicato? Só dono de colégio e faculdade. Uhum. Basicamente só mantenedor, educador. E meses depois eu fui convidado para ir trabalhar com o presidente do sindicato que eu acabei de mencionar. Ele era economista, um grande investidor, e ele era sócio de várias instituições de ensino, tanto de primeiro, segundo e ensino superior, primeiro, segundo grau, ensino superior. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele tinha feito USP. Então eu comecei a respirar esse mundo aí desde cedo. Primeiro trabalhando no sindicato, depois em alguns momentos fazendo trabalhos para o Zé Aurélio dentro dos negócios dele, nas instituições dele, mas sempre com a perspectiva de gestão econômica, investimento, entendeu? Tudo bem, vamos aportar dinheiro na rede Objetivo, ele vai ser parceiro do Digênio, mas para nós a perspectiva era mais financeira do que educacional, mas sempre nessa área educacional. A gente comprou redes de franquia de educação. Então vou dar um exemplo para quem está assistindo. Mas como assim? Rede de escola de inglês, rede de escola de informática, que é um negócio que não existe aqui, mas no Brasil, por muitos anos, esses negócios prosperaram. Porque se você era menos privilegiado, como é que você vai conseguir um emprego se você não sabe mexer no pacote Office? Não tem como. Uma pessoa mais privilegiada talvez tenha aprendido isso em casa, porque tem computador, etc. Mas tanto é que as nossas escolas nos lugares menos privilegiados são as que tinham mais alunos e as que mais davam lucro. Então acabou que eu sempre fiquei rondando esse cenário. Ok, mas então isso é a origem dessa história, educação, etc. Passado 25 anos,
morando aqui, trabalhando com investimentos, tenho a minha própria asset, minha wealth management. Essa é a minha atividade principal. A gente aporta em fundos diversos, tem fundos próprios, fundos de venture capital, fundos de private equity. E eu sempre fui um cara que adorei consumir informação. E naturalmente me tornei fã viciado, doente pelo YouTube, porque o YouTube é um negócio muito legal, né? Você encontra de tudo lá. Você encontra os caras que não sabem nem o que estão falando, mas você encontra as pessoas que dominam aquele assunto. Yeah. Então, e aí eu vou contar uma passagem, né? Eu falei agora há pouco que, então, o Zé Aurélio era um cara que já fazia aquisições lá atrás, nos anos 90. Uma vez ele falou, a gente vai comprar uma rede de franquias. E eu falei, não, beleza, tal, vamos lá, o que precisar estamos aí. Como se eu soubesse tudo, né? Assim que eu saí da sala dele e fechei a porta, falei, franchising. Não sei nada de franchising. Aí eu corri pra Saraiva, que era uma livraria que não existe mais. Acho que tinha Saraiva no Rio. Na minha época tinha. Tinha no Rio. Mas já faliu faz anos. Acho que faz uns 10 anos, se não um pouco menos. Enfim, fui correndo para uma livraria tentar achar um livro de franchising. Não tinha. Mentira. E tudo bem. E naquela época, o que eu fazia? Como é que você então achava informação? Ou você ia atrás de um livro, ou era muito difícil. Você tinha que encontrar talvez alguém que é amigo de alguém que conhece daquele tema que vai se dispor, né, a te ajudar. Então isso foi só... depois de muito esforço eu cheguei num consultor de franchising que me deu atenção e, enfim, eu fui aos poucos aprendendo sobre aquele segmento. Hoje, se a gente quiser ouvir sobre franchising, agora, puxar o celular, a gente vai encontrar umas pessoas que acham que sabem de franchising. Vamos falar umas besteiras, eu tenho 5 lojas do Boticário, sei lá. Mas a gente vai encontrar os caras mais feras de franchising do mundo. Tanto no Brasil quanto no exterior. Você vai ter conteúdo de monte. Yeah. Então eu sempre falei, nossa, isso é um mundo fantástico. E eu associo absolutamente tudo que eu prosperei certo porque as pessoas me ajudaram. Yes. Eu falava, senta aqui que eu vou te ensinar. Olha só, isso não é o jeito de pensar. Eu sempre recebi muito suporte. Então... E pro Zé Aurélio, anos depois, né? Eu falei, por que você... Eu era lá o mocorongo que estava servindo lá o café e o quitute lá. Por que você me acolheu, né? Porque eu vi em você parte do que eu fui. Um moleque jovem, com gana, querendo vencer. Então, eu acho que... Eu ainda não estou velho, mas eu estou com 45 anos. E eu comecei essa história lá pelos 43. Durante a minha vida eu também fiz essa coisa de acolher algumas pessoas, mas eu fiquei com vontade de dividir um pouco de tudo que me cerca. E aí vai a minha ingenuidade, porque ingenuidade no seguinte ponto. Eu comecei a olhar alguns youtubers no Brasil explodindo, né? Essa fase de pandemia. E eu falava, nossa, sensacional, com admiração. Uhum. Mas... e eu não estou falando mal, mas alguns caras que ganharam muita visibilidade no universo financeiro, eles não são verdadeiramente pessoas que cumpriram uma jornada de 20, 30 anos nessa indústria. Uhum. Nada de errado. Não estou dizendo que isso os desqualifica. Mas eu pensei, poxa, eu não posso ter meu lugar aí na janelinha, eu tenho tanta coisa para trocar, tanta coisa para mostrar. Então eu vou começar um podcast que converge nessas histórias que eu falei. A gente vai poder trazer pessoas interessantes. Se alguém está pensando em escrever um livro e assistir esse episódio, vai falar, eu quero falar com a Larissa. Deixa eu achar aqui o Instagram dela, eu vou escrever para ela. Se alguém, de repente, está querendo migrar para cá, para o universo financeiro, será que a Lidiane responderia um direct meu? Será que ela me conta como é que eu consigo ir para uma faculdade? Porque eu ouvi dizer que é só com $60 mil por ano, ou senão não vou nem ser atendido. Talvez você se disponha a trocar, ou talvez a pessoa vá para a sua rede e vai acompanhar o que você produz, né? Então, a ideia foi criar um podcast. Aí onde eu falo que tem o lado ingênuo.
Porque antes mesmo de sair o primeiro episódio, eu já comecei a perceber. Eu falei, esse negócio não vai a lugar nenhum. Vai ser mais um na fila do pão, e a fila do pão é longa. Eu vou estar lá na posição centésima, sei lá o quê, milésima. Aí eu falei, eu tenho que também criar conteúdo na rede, porque a rede vai... alguém tem que personificar o podcast. Então, é igual o Primo Rico ajuda a levar para cima o Primocast, e o Primocast fomentou a imagem do Primo Rico. Um exemplo, né? Sim. Aí eu comecei isso, aí as coisas foram se conectando, mas ainda estou numa fase ainda embrionária, por mais que faça 1 ano e meio. Então, isso para resumir. Eu adoro dar aula, eu ainda, não com muita frequência, eu não tenho condições de assumir uma posição fixa, mas eu dou aula quase todo mês, às vezes várias semanas em seguida. Então eu sempre me diverti. Eu já dei aula de diversas coisas, além de economia. E é isso, aqui é uma forma de provocar o início dessa história. Não sei se eu respondi ou se eu mais baguncei. Não, calma, é que eu sou preparada tá para isso. Tô organizando. Né? Vai sair meu livro aqui no final. É que dentro do seu guarda-chuva de comunicação, o podcast, na verdade, ele existe para alavancar um outro projeto que é de educação financeira, aparentemente. Não necessariamente. Quando eu comecei, 1 ano e meio atrás, algumas pessoas me perguntavam, mas você vai vender algo? Eu não sei. Porque como eu não vivo disso, eu falei, eu vou fazer. Depois eu acho que as coisas vão acontecer e eu vou descobrir. E muitas coisas têm aparecido, porque eu tenho conhecido pessoas muito bacanas aqui e surgem convites e ideias e propostas que eu ainda não coloquei para frente. Mas vamos supor, eu vou dar um exemplo de uma delas. Uma delas eu tenho tido muita procura de empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos, que gostariam de entender como é que eles podem fazer funding, captar recurso, já que eles... Porque informalmente eles falam, mas você então investe em fundos de venture capital, põe dinheiro na minha empresa. Não é assim. Eu não vou pôr dinheiro diretamente. E os fundos, tem fundo que só investe em real estate, tem outro que só faz isso. E eles falam, nossa, eu preciso entender disso. E aí eu viro e falo, e eu nem sei se o seu negócio é investível, se o seu negócio tem sentido, qual que é o valuation? Valuation? O que é valuation? Como é que eu falo? Como é que eu sei? Então eu percebo que eles são muito carentes. Será que não faria sentido eu me disponibilizar, gratuitamente ou não, algum tipo de trabalho para ajudá-los a enxergar esse universo, até mesmo para que ele saiba o seguinte, talvez eu não vou conseguir fazer funding, porque eu não tenho uma empresa de tecnologia, a tecnologia é muito mais fácil, no fundo eu tenho uma empresa de construção em Massachusetts, porque um cara é exatamente isso. Eu já falei, você não vai conseguir fazer funding. Ele, mas por quê? Porque não é assim, a não ser que você olhe isso de uma outra forma, igual o pessoal da Loft está fazendo na Flórida. Eles estão fazendo como? Então eu percebo também que eles querem informação. Sem aqui a gente aprofundar, um empresário brasileiro captou agora, e não é a primeira vez, ele abriu uma nova rodada, captou $75 milhões só para fazer flipping, né? Comprar casa velha, reformar, mas em alta escala. E eu contei isso para esse. Ele falou, não, você precisa me ensinar. Eu falei, mas não é, eu também não sou desse setor, eu só sei te ensinar a máquina financeira, de como você pode estruturar isso e gerar valor. Então, será que amanhã faz sentido eu pegar todos os meus colegas dessa indústria, que são todos já tão bem de vida? Eu ainda vou falar, vai vir aqui, e eu não vou te cobrar, hein? Porque senão eu ia cobrar, porque você vai vir aqui de graça, você vai se doar para a galera aqui. Então ainda eu não tenho nada, claro, e não tem nada rolando ainda. Eu entendi. O que eu disse de educação financeira é porque é o que você sabe falar. E na comunicação a gente sempre usa um ponto para ancorar toda a nossa comunicação. Então, eu falo de histórias, de storytelling. Falo de marca pessoal, falo de app, falo de investimento, falo de carreira, falo de currículo, mas eu sei falar sobre histórias. Todo mundo me conhece porque eu escrevi um livro.
Então, quando eu falo educação financeira, é porque você está ancorado em financeiro. Sem dúvida. Pode ser de investimento, pode ser de funding, pode ser de flipping house, pode ser de, sei lá, eu não entendo nada de investimento, entendeu? Não é a minha área. Eu sei que as coisas não são tão simples quanto, né, as pessoas gostam de achar que elas são. Então, quando eu falo isso, que está dentro de um guarda-chuva de educação financeira, não necessariamente educação financeira para você comprar uma casa. Pode ser uma educação financeira para você investir nos Estados Unidos como empresário, por exemplo, entendeu? Sem dúvida nenhuma, eu vou acabar... eu vou falar só sobre o que eu tenho domínio, né? Uhum. Então, essa é a minha área. Eu não teria, por mais que eu sou metido a pedalar e comer direito, agora eu vou falar de nutrição. Então, você tem que tomar citrulina, porque é o precursor de NO2. Os caras vão falar, mas quem que é ele para falar disso? Exato, a mesma coisa. Né? No fundo, o que eu tenho real propriedade é para falar sobre negócios, investimentos. Quando a gente fala de negócios, indiretamente a gente está falando de pessoas, desenvolvimento pessoal. Yeah. E aí, por causa dessa minha andança por aí, eu comecei um curso na NYU de coaching. Mas não o coaching como brasileiro, porque o brasileiro, a coisa lá tá meio, parece que batida. Mas aqui é uma coisa levada a sério. Sério. E eu tô... Tá curtindo? Não, tô curtindo muito. Então, eu acho que essas coisas podem complementar, porque no final da história, nesses meus mais de 25, exatos 30 anos trabalhando com finanças, várias pessoas eu já peguei e falei, queridão, é o seguinte, você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que fazer isso, tem que guardar pelo menos um tanto. E aí eu volto depois de 5 anos e o cara não fez nada. E ele não fez, não porque ele não recebeu a orientação. Do mesmo jeito que ele já foi no nutricionista e o cara falou, você tem que comer isso, isso e isso. Mas ele não cumpre, porque onde está a dificuldade? Na disciplina, nas competências emocionais, no equilíbrio. Não está no conhecimento. Ele já aprendeu a comer do mesmo jeito que ele já sabe o que ele tem que fazer para prosperar ou guardar dinheiro. Então tá em conseguir, né? Então essa parte de coaching, essas coisas eu sempre fui meio fascinado. Não, é super importante. Então o CRIA vai ser 17 de maio? 17 de maio. Aqui em Nova York. Aqui em Nova York. E você já está selecionando os speakers, montando os painéis. Yes, teremos pessoas muito legais. Eu Macy's estará lá, JP Morgan estará lá. Google estará lá e as nossas celebridades, autoras. Que bacana. Yeah, I'm happy. Eu tô feliz. E o The Wave está em inglês? Tá em inglês, yes. Só em inglês? Só em inglês por agora. O plano, né, planejando. E já está à venda? Já está à venda. E-book está à venda e em dezembro, dia 27 de dezembro, o impresso estará à venda também. Mas e está à venda eletronicamente onde? Barnes & Nobles, Nook, all kinds of... todas as plataformas até digitais. Na Amazon? A Amazon ainda não. A gente está tendo um pequeno glitch na Amazon que a gente está tentando resolver. Essa é a jornada da publicação independente, né? A gente tem que improvisar às vezes. E tudo que eu aprendi em Nova York está em português? Em português e inglês. Em inglês chama City Echoes Lessons from New York. E já tá à venda? Tudo quanto é canto. Esse aí é dado. Já tá. Tá na Amazon, tá na Barnes & Noble, tá tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Maravilha. Yeah. Bom, eu queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui, mas eu queria dizer uma coisa antes, que na verdade que isso tenha sido só um primeiro bate-papo de vários outros. Sem dúvida. Por favor. Porque, bom, eu percebo que tem muito assunto aqui para explorar e vocês por estarem envolvidas com esses trabalhos, especialmente você, Larissa, com o CRIA, eu tenho certeza que a gente vai poder pensar em mesas de debate, né? Uhum. Bruno, vamos montar uma mesa pra gente levar tais pessoas e vamos fazer o CRIA-X. Não tem um TEDx? A gente faz o CRIA-X. Boa ideia. Que é uma pequena, né? O CRIA é o dia inteiro, normalmente. Pode fazer pequenos mesas, cafés da manhã e trazer umas pessoas pra gente debater. Seria sensacional. Por exemplo, né? Grande oportunidade. Onde as pessoas te acham, Leidiane? Você está ativa nas redes? Ativa nas redes, Instagram, Leidiane Lima, meu website, leidianelima.com. Tem uma newsletter também, as pessoas podem sign up para as newsletters. Eu falo muito sobre carreira,
e como construir essa rede de apoio profissional e construir sua marca pessoal e profissional também. Uma coisa que me pegou, que eu lembrei sobre a sua história, é que você não chegou aqui sozinho, né? A gente tem que criar uma rede de apoio. Sem dúvida. E a gente tem que pensar nisso já começando na faculdade. A gente não faz nada na vida sozinho, né? Nada. Não faz nada. E a gente tem que estar sempre aberto a feedback e a perspectivas diferentes para a gente se educar. Tá aí um próximo possível tema, a gente falar da importância dos relacionamentos e também da impossibilidade de nem sempre você vai agradar a todos e se dar bem com todo mundo, né? Exatamente. É uma das coisas que eu falo no livro The Waves We Ride. É um dos hábitos que eu desenvolvi profissionalmente, que é bem difícil assim você conseguir entender e tem que praticar bastante. Não leve pro pessoal. Porque at the end of the day, no final do dia é business, né? E você acaba criando uma persona para praticar isso em Wall Street, como uma profissional. E para quem quer saber mais detalhes, o livro vai estar impresso. Se as pessoas que eu me porque infelizmente o meu trabalho e a minha posição me coloca numa situação de realmente me indispor, porque eu sou o cara que falo, você está demitido, ou eu não vou investir em você, mas eu vou investir no seu concorrente, ou eu não quero mais você, infelizmente, nesse projeto. Então é toda aquela carga. O Bruno me tirou, o Bruno fez. Se a pessoa entendesse com essa frase, não é pessoal, é só uma escolha. Do mesmo jeito que eu muitas vezes sou preterido, sou excluído, não sou selecionado e eu entendo. Assim, bora. Faz parte. Bora para a próxima. E se você começar a pensar com esse mindset, nossa, o sucesso é garantido. O sucesso vai ser uma consequência, né? Desse hábito que você desenvolve. Você falou sobre os hábitos, é extremamente importante. Disciplina e os hábitos, que eu também compartilho esses hábitos profissionais que eu desenvolvi durante 10 anos em Wall Street. E eu acho que ninguém chega sozinho em lugar nenhum. E tem, até na mentoria mesmo, né? A disciplina é fundamental. Porque a Lari tá lá, ela tá segurando nossa mão, mas se você não senta, acorda de madrugada para escrever, porque tem uma vida inteira, né, acontecendo. Se você não tem essa disciplina, você não consegue escrever. Então é isso. Verdade. E onde o pessoal te encontra, Larissa? Eu tenho um site também, larissarinaldi.com. Tenho o meu Instagram, BY_Larissa_Rinaldi, by Larissa Rinaldi, né? Escrito por Larissa Rinaldi. E lá no meu Instagram é em português e para meus conteúdos em inglês tem o LinkedIn, Larissa Rinaldi. Aí é só em inglês? É só em inglês, LinkedIn. Dei uma separada para não confundir o povo. Fantástico, legal. Mas é o mesmo conteúdo, basicamente. Então estão convidadas para a próxima. Bora. Vocês podem até propor, a gente vai voltar aí tal dia pra gente falar tal coisa. Fechado. Fechado. Queria agradecer muito por vocês terem vindo. Muito obrigada, um prazer enorme. E desejar sucesso aí nas empreitadas que cada uma de vocês estão criando. Obrigada pelo espaço, Bruno. Obrigada demais. Eu que agradeço. E agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Já estou considerando que já segue o canal e que já ativou o sininho. E para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência e a gente se vê semana que vem. Até mais.